É através da imaginação e da língua das pessoas que os rumores são aumentados. Ao ouvir um rumor, alguém negará alguma parte dele, e então outra pessoa tentará suprir essa parte negada usando sua própria imaginação. Então, o que aconteceria se o rumor se iniciasse de alguma informação absurda? Raquel manda o Marcos fazer com que aquilo esteja em toda esquina. Marcos lê a manchete. O assassino do antigo imperador é o atual imperador, Giorgio von Castro. Raquel instrui a colocar novamente em novos pontos, caso o exército imperial venha e retire os cartazes. Aqueles que gostam de tagarelar farão a história se espalhar por si só. O atual imperador matou o antigo imperador. Ele envenenou o antigo imperador. Na verdade, ele enviou um assassino. Ouvi que ele mandou matar todos que comentaram ou estavam suspeitando dele. Rumores se espalham por toda a capital em um piscar de olhos e vão cada dia mais longe, sem encontrar um fim, para além das estrelas e rios, passando por grandes muralhas que cercam as cidades, até um mundo em que, sem conseguir vencer as estações rigorosas, crianças pequenas acabam indo para as ruas. Um mundo onde pessoas se matam por uma única moeda e famílias são perdidas por um único pedaço de pão. Notícias viajam por esses infernos. Em situações como essas, rumores se tornam verdades. Cartazes escritos com sangue vão através da densa neve, para longe, muito longe. Marcos está informando que mais de 30 pessoas foram executadas publicamente e todas as famílias que estavam protestando foram presas. Com isso, a opinião pública da família imperial claramente está chegando ao seu pior estado. A situação está ficando tão extrema que o próprio imperador está arrastando e executando civis publicamente. Raquel criou esse plano na esperança do imperador se autodestruir. Mesmo que tenha sido intencional da parte dela, o coração dela está pesado. Raquel pergunta a respeito do Duque Herisman, e Marcos informa que ele está se preparando para ir ao Palácio Imperial após a visita do Conde Miller. Raquel diz que parece que ele fez um bom trabalho então, e manda o Marcos continuar de olho. Marcos informa que aquele é um relatório enviado pelo Javits. Após a morte da Caroline Herisman, alguns cavaleiros saíram do Ducado Herisman e foram em direção a um cemitério desconhecido. Após capturá-los e interrogá-los, descobriram que havia uma mansão secreta nas proximidades do cemitério. Havia um total de 164 túmulos nesse cemitério. E assim como os cadáveres do cemitério, os que eles encontraram dentro da mansão, todos eles tiveram seus corações removidos. Documentos detalhando todos os experimentos também foram encontrados na mansão. Como diabos alguém assim é humano? Mas, graças a toda a informação e materiais coletados, eles serão capazes de acusar os Herismans de tais atrocidades. Tudo graças ao rápido julgamento e tomada de decisão da duquesa. Mas, desconfiada, Raquel pensa que tem algo estranho. Mesmo que ela tenha dado seu melhor para se adaptar à vida ali, o sistema de informação dos Agnus ainda é algo muito inferior. E isso tudo porque o ducado quase colapsou por completo após a sucessora ter sido envenenada. Nesse mundo, informação é difícil de comprar e conseguir, mesmo com muito dinheiro. Então, eles precisam cavar e procurar se quiserem essas informações. Mas ainda assim, ter conseguido tudo isso tão facilmente é estranho. É como se tudo tivesse sido entregue diretamente a ela em documentos. Informações de experimentos que têm sido mantidas em segredo pela família imperial e os Lexville por tanto tempo, sendo entregues assim tão facilmente, é um erro que o Duque Herisman jamais cometeria. Além disso, naquele dia, a imperatriz, completamente assustada e desesperada, entregou uma lista de todos os assassinatos do imperador. Literalmente, evidências que podem ser usadas como armas letais pela Raquel. Verdades que normalmente eles estariam dispostos a esconder dela, mesmo se custar suas vidas. Como essas coisas foram para ela tão facilmente? Ela diz que o Marcos verifica as fontes de todas as informações mais profundamente a partir de agora. Ele pergunta se ela tem dúvidas da veracidade. Raquel diz que sim. Ela acha que alguém está interferindo. Logo, o caos se espalhará. Então ela ordena que todos os soldados se preparem e fortaleçam a defesa da mansão. Em um dia frio e com neve, um homem está caído no chão, encostado a uma parede. E esse homem é o Theo. Ele está sentindo muita dor. Aquele é o quarto do Grão-Duque,
O lugar onde Raquel Agnus já ficou um dia. É fraco, mas ele ainda consegue sentir o cheiro dela ali. Ele não é nada além de um canalha desprezível para ela agora. Mas só dela pensar nele em algum momento já é o bastante. Ele então cospe sangue e percebe que está ficando sem sangue. Tem um tempo que ele está matando aqueles que estão condenados à morte. Há até mesmo prisioneiros condenados de outras nações. Mas não é o bastante. Se não estiver acontecendo nenhuma guerra, ele... Mas então uma voz manda ele trazer aquela mulher de volta. Senão, ele irá morrer. As vozes pedem para ele salvá-las e o chamam de descendente podre dos Lexville. Elas querem que ele deixe eles devorarem aquela mulher. Theo pede que elas não se preocupem, que logo tudo acabará, antes mesmo do que elas imaginam. Porque logo eles desaparecerão com Theo. A mão que segurava a cabeça do Theo logo se afasta, e então Theo cai inconsciente no chão, daquele dia frio. Mais tarde, ele acorda com batidas na porta. É o Dante, querendo saber se está tudo bem com ele. Sem se levantar, Theo responde estar bem. Dante pergunta se ele estava dormindo e diz que ficou assustado por ele não ter respondido. Theo diz que estava dormindo e Dante pergunta se pode entrar. Theo fala que não e manda ele ficar do lado de fora. Dante concorda e diz que veio relatar o que aconteceu. Caroline Harrisman está morta. E, de acordo com os informantes presentes, foi o sumo sacerdote Joseph que tomou ação e purificou ela. No entanto, uma equipe de investigação foi ao local depois e encontrou traços de mana, não de poder divino. Então eles acreditam que talvez tenha sido a duquesa Agnus que purificou a Caroline. Theo diz que era o esperado. Uma falsificação começaria a se desfazer só de segurar a mão da duquesa. Sem dúvidas, em algum momento, a duquesa se aproximou da santa e no momento em que a santa foi tocada, a aparência de Caroline começou a se desfazer e se transformar em cinzas. Theo então pergunta o que aconteceu depois. Esse incidente quase revelou toda a verdade sobre a igreja e parece que a duquesa fez um acordo com eles. Theo fica confuso, sem entender o porquê. Para alcançar o que tanto deseja, se livrar da igreja rapidamente seria a melhor opção. Se a duquesa revelar o que aconteceu naquele lugar, a igreja seria tratada como aqueles que colocaram o demônio como santa. Mas, no caso, a duquesa declarou que a igreja também foi enganada pelos Harrisman e prometeu ser o testemunho do julgamento sagrado que será organizado pelo Papa. Theo então percebe que a duquesa está tentando lidar com os Harrisman usando um julgamento sagrado e não um julgamento feito pelo imperador. Dante confirma. Dada toda a situação, um julgamento feito pelo imperador e nada seria a mesma coisa. Theo achou isso inteligente, mas a igreja ainda tentará tirar vantagem disso. É assim que eles são. Então ele mandou Dante continuar de olho neles. Dante concorda e acrescenta que o Duque Harrisman foi visto saindo do ducado diversas vezes, mas não se sabe a intenção dele ainda. Eles irão descobrir rapidamente e reportarão depois. Theo diz que tudo bem e que ele já pode se retirar agora. Mas Dante diz que ainda falta uma coisa. Theo pergunta o que é, e Dante hesita em dizer, mas por fim fala que a duquesa está indo em encontros. Este já é o 8º pretendente, e dessa vez é o filho mais velho do Conde Musk. Essa informação parece afetar o Theo. Em algum lugar, há um homem ferido no chão, e alguém diz que essa é a punição para aqueles que zombam dele. É apenas o curso da vida, o destino natural daqueles que ousam ser arrogantes na presença dele. Agora que eles encerraram as execuções, deveriam brindar. Assim ele manda qualquer um que estiver por ali trazer o vinho. Uma empregada começa a levar o vinho, mas ela está tão assustada que está se tremendo toda e acaba tropeçando e caindo. O homem com a espada ensanguentada olha para ela que está chorando de medo. Ele levanta a espada e o resto é história. O homem é, na verdade, o imperador, e ele está feliz que o Duque está ali depois de tanto tempo. Ele pensou que o Duque estava chateado com ele ou algo assim, mas espera que o Duque não se importe com a brincadeira ali. O Duque parece irritado com a ignorância do imperador, pois todos no Império sabem que a filha dele morreu e ele se tornou inimigo da igreja.
Além disso, aqueles corpos estão destruídos. O imperador não está simplesmente matando aquelas pessoas, mas está torturando-as antes de matá-las. Isso é além do limite para o imperador. Talvez o duque devesse ser aliado ao terceiro príncipe. Mas ele chega à conclusão de que não, pois o terceiro príncipe ainda é muito jovem. O imperador diz que aquelas pessoas usaram falar mal dele pelas costas e serem arrogantes, então é mais do que justo que ele arranque as línguas delas como punição. O duque concorda. O imperador diz que sabia que seu servo mais leal o entenderia. Tudo isso faz ele se lembrar dos velhos tempos. Faz ele se lembrar do seu desleal amigo que nunca o entendia. O duque Hersman pergunta se ele está falando do antigo duque Agnus. O imperador não confirma nem nega. Apenas começa a falar sobre seu velho amigo, que era um homem tão inflexível que, mesmo sendo competente, o imperador já estava de saco cheio dele. Foi bom o duque Hersman ter resolvido esse problema para ele, porque ele já estava muito irritado. Talvez seja por isso que aquela mulher é tão irritante. Tal pai, tal filha. O duque diz que ela está na notícia que ele veio trazer hoje. O imperador pergunta o que ela fez dessa vez. O duque pergunta se o imperador se lembra que o investigador que eles enviaram da última vez para investigar a duquesa voltou sem completar a missão e foi executado posteriormente. O imperador parece lembrar. Então o duque diz que a realidade é que aquele homem aceitou subornos da nação vizinha e estava desviando recursos do império. Essa informação pega o imperador de surpresa. E o duque continua a dizer que existe um motivo para ele voltar sem ter concluído a investigação. O investigador está morto e a nação vizinha está melhor do que nunca. Desviar recursos do império é a mesma coisa que traição. Então ele pede para o imperador governar rigidamente e exercer sua autoridade sobre eles. O imperador concorda, pois estão usando o desenhar dele. Então ele vai matar toda a realeza e escravizar todo o povo da nação vizinha. O duque sugere que eles usem essa oportunidade para lidar com a duquesa Agnes de uma vez por todas. E o imperador pergunta como. O duque explica que o caminho mais fácil para chegar na nação vizinha é pelo ducado Agnus. Então ele deve fazer com que a duquesa seja a vanguarda e a espada do império na conquista da nova nação. E assim fazer com que ela abra os portões do ducado. Não importa o que aconteça, sem dúvidas, o poder militar da duquesa será destruído. E até que o exército imperial chegue à guerra, já terá tomado conta de todo o ducado. No entanto, tem uma coisa que o duque está se esquecendo. Lexville está do lado daquela mulher. O duque responde que jovens rapidamente perdem interesse. Além disso, já existem rumores na alta sociedade que os dois se afastaram um do outro. O imperador então se lembra que a filha do duque controlava completamente a alta sociedade. O duque muda de assunto e diz que os rumores falam que a duquesa está indo em diversos encontros. Parece que ela está com pressa, já que está passando a idade de casar. O imperador comenta que no fim ela ainda é uma mulher e dá ordem para o duque preparar o exército, pois logo ele receberá a ordem para entrar em combate. O duque concorda e pergunta qual será o objetivo principal. O imperador responde que tornar a nação vizinha vassala do Império Castro. O poder militar do Império Castro é superior ao da nação vizinha. Então, qualquer que seja a decisão, a vitória é certa. E o poder imperial será fortalecido, o que tem seu lado ruim. Mas, no fim, o imperador é apenas o fantoche do duque. Mesmo que não seja perfeito, o duque ainda tem que ficar satisfeito, pois estará alcançando seu objetivo. O objetivo de se tornar o dono de todo esse poder e aquele que escreverá a história. Enquanto isso, a duquesa está em encontro com Chase Musk, o filho mais velho do Conde Musk. Ele diz nunca ter imaginado que acabaria o encontro com a duquesa Agnus, mas ela diz que mesmo ele falando assim, não parece muito animado. Ele diz que talvez seja porque ele é o oitavo pretendente, e ela comenta que os rumores estão voando ultimamente. Chase pede para ela ir direto ao assunto. Apesar de ser um encontro, ele acredita firmemente que ela não pretende encontrar um marido. Houve rumores que a relação dela com o Grão-Duque se deteriorou. Então, essa é uma tentativa de abafar o caso? Ouvindo isso, ela começa a rir. Ela não sabe se a cabeça dos homens são tão simplistas assim, ou se eles amam desprezá-la.
Surpreso, ele pede desculpas caso tenha ofendido ela. Com um sorriso, Raquel diz estar tudo bem. É apenas irritante ter que ouvir a mesma coisa de todos. Ele achou ela assustadora. Mas mudando de assunto, Raquel diz que faz 3 anos que o pai dele se tornou incapacitado. Chase diz que não gostaria de falar sobre isso. E ela pergunta se ele não gostaria de saber o que aconteceu com o pai. Ele diz que foi causado pelo álcool. O pai dele respeitava profundamente o antigo imperador. E após o falecimento dele, o pai se afundou no álcool por causa da tristeza. Então, ele não sabe o que a duquesa quer dizer com o que aconteceu. Raquel diz que o conde, um homem de honra que nunca bebeu em sua vida, se afundou no álcool e tornou-se incapacitado em meros 3 meses. Ele acredita mesmo nisso? Chase diz que não poderia pensar em outra coisa. Ele acredita que o pai fez isso consigo mesmo por não conseguir superar a tristeza dentro de si. Como alguém que se diz humano poderia deixar outra pessoa em uma situação pior do que a morte? Ele não poderia imaginar uma situação tão horrível dessas. Raquel diz que seria chocante. Mas o que importa agora é que ela irá curar a doença do pai dele. Em troca, ele terá que fazer tudo o que ela pedir de agora em diante. Chase fica surpreso ao ver magia na mão da duquesa. É completamente diferente do poder sagrado. Uma cura que ele nunca tentou. Então é um acordo que vale tentar. Assim ele concorda e diz que fará o que ela quiser, caso ela cure o pai dele. Raquel sorri ao ouvir a resposta. Mas antes, uma pergunta. Ele é leal ao Império ou ao Imperador? É chegada a festa de aniversário do Duque Nois, o primeiro grande evento oficial em muito tempo. Então os olhares são ainda mais intensos do que o normal. Olhares cheios de emoções, como desejo, curiosidade, interesse e até mesmo simpatia. Raquel deseja um feliz aniversário ao Duque Nois, e ele agradece por elas terem ido, mesmo estando ocupadas. Raquel diz que elas sempre darão um jeito, e que receberam um presente que ele enviou para Liz através dos gêmeos. Então ela pergunta para a irmã como se diz, e Liz agradece o vovô Nós. O Duque diz que fica feliz que ela tenha gostado do presente, mas agora ela pode ir. Jael e Noel estão esperando por ela. Liz concorda de forma tímida, mas antes de ir, ela o abraça enquanto deseja um feliz aniversário. Depois, vai embora toda tímida. O Duque pede para a duquesa reservar algum tempo para ele mais tarde, pois tem algumas coisas que ele gostaria de conversar com ela. Raquel concorda, e ele pergunta se ela está bem. Ele ouviu sobre o Grão-Duque. Mas nesse momento, diversas pessoas surgem o parabenizando. O Duque fica um pouco receoso, mas Raquel pede que ele não se preocupe. Ele pode dar atenção aos convidados. Tem alguém que ela precisa encontrar também. Assim, aquela conversa encerrada. Em meio à pista de dança, alguém chama a duquesa. Foi o Chase, informando estar ali. Raquel diz que ele está bem vestido hoje. Até a expressão dele parece mais alegre. Ele diz que precisa se vestir no mínimo assim, para ser o noivo de uma duquesa. Ele precisa dar o seu melhor pela benfeitora que curou o pai dele. Raquel diz ter gostado dessa postura, e ele pergunta como está se saindo como noivo dela até agora. Raquel diz para ele deixar ela avaliar o cavalheirismo dele mais um pouco, e pede para ele chegar mais perto. Ele não deve olhar para frente, deve manter os olhos nela, assim mesmo. Agora, ele deve sorrir. E o Grão-Duque vendo eles dois juntinhos assim,